Ô, Ferroni, falando desse Flamengo, a gente exaltou aqui os méritos do Corinthians para conseguir essa vitória, mas também teve a parte em que o Flamengo deixa a desejar, isso tanto ali na marcação, no setor defensivo, quanto ali também no ataque. O que faltou para esse Flamengo? Será que é uma questão de calendário? A Mili chegou a comentar que esse time está cansado, né? E agosto foi um mês de fato muito pesado, com esse Flamengo atuando em três frentes, já era o que a gente esperava deste mês de agosto, né? Já se falava antes, vai vir agosto, vão ser muitos jogos, vai ser um mês que vai determinar toda a temporada de vários times. E o Flamengo segue passando, mas acabam tendo alguns reflexos. Pode ser em função disso, esse desempenho do Flamengo hoje? A que você atribui esse mau desempenho do Flamengo? Eu acho que um pouco sim, de desgaste físico, de time cansado, e aí às vezes o cara tá. Você vê que o Flamengo alternou, ele até teve um momento, um ou outro momento no jogo que ele conseguiu se impor, né? Que ele criou dificuldade. O Hugo fez acho que 3 defesas difíceis. Então, assim, o cara cansado ele cai de rendimento durante o jogo e tal. E também o cara cansado ele tem mais tendência a falhar, né? A perder a concentração e pô, ele quer fazer uma coisa, acaba fazendo outra. Então, eu acho que pode ser sim um pouco dessa questão física. Acho que muito de questão de falta de atenção mesmo, de errar passe bobo, de falhar na marcação, de deixar o adversário livre. E muito ali também na parte do treinador, de conseguir organizar melhor os movimentos defensivos, também os movimentos ofensivos, o que para mim é uma surpresa, porque no começo da temporada aquela história, né? O estadual engana muito a gente, né? No começo da temporada eu falei, pô, esse time do Flamengo vai chegar no Brasileiro e vai voar. E assim, eu pelo menos sempre espero muito do Tite. Então achei que ele não teria algumas dificuldades que ele está tendo. Era para esse Flamengo para hoje, apesar de cansaço, que realmente pesa, era para apresentar muito mais futebol contra o Corinthians. Né? E assim, entre os fatores tem que colocar isso também. Né? O Corinthians conseguiu tirar o conforto do Flamengo para jogar. Isso também conta. Né? Aquele jogo que o Flamengo gosta de fazer, controlando a bola, o jogo de pé em pé, o Corinthians conseguiu criar essa dificuldade. Então, isso conta. Mas assim, eu esperava mais. Acho que não só nesse jogo, mas acho que de maneira geral o Tite tem que apresentar algo melhor nesse time, sabe? Eu digo de fazer o jogo fluir. É um time com peças talentosas que não pode ser. O jogo foi muito picado dos dois lados hoje, né? O Corinthians tudo bem, o Corinthians jogou no limite dele ali para conseguir encarar o Flamengo. Agora o Flamengo não, né? Tem condição de fazer essa bola girar mais, de tocar mais, de tocar com tranquilidade e inteligência. Então acho que o Tite realmente tem muita coisa para arrumar ali, apesar do desgaste físico. Ó, Perrone apontou desgaste físico, emocional, de concentração, enfim, mental, tático também, aí até técnico, né? Ou seja, englobando aí tudo que envolve o futebol. E essa crítica, Mili, vem desde o início da temporada do Tite, né? O Flamengo, ok, é um time regular, é um time que está se defendendo bem, mas pelas peças que tem, é um time que precisa apresentar mais, precisa sair mais com a bola no pé, precisa ter jogadas mais trabalhadas, ser mais criativo. Isso a gente vem falando desde o início da temporada, já estamos aqui começando setembro, e esse time ainda não deslanchou como a torcida esperava, embora a torcida do Flamengo tenha um sarrafo muito alto, né? Seja muito crítica, ou tenha muitas expectativas em relação a esse time, o que não é à toa pelo que ele pode apresentar e pelas contratações feitas. O Flamengo já investiu 300 milhões de reais só nessa temporada. Agora a gente falou do Alcaraz, foi o jogador mais caro da história do Flamengo. No início do ano teve o Dela Cruz, que custou 78 milhões de reais, enfim, outras contratações também. Então é muito se espera desse Flamengo. Esse Flamengo ainda decepciona, Miri, apesar de estar brigando aí em todas as competições? Eu acho que sim, né? Porque assim, o Flamengo, todo mundo está sofrendo com contusões, né? Eu acho que o Botafogo, por exemplo, perdeu dois jogadores importantíssimos, né? O Eduardo e o Júnior Santos. E não vai contar esse ano mais, né? Então todos os times a gente pode pegar um a um e falar, olha, esse time aqui está sofrendo com isso. O Flamengo talvez esteja sofrendo um pouco mais e com contusões musculares, o que faz a gente olhar para o preparo físico do time. Então, talvez tenha sim aí uma questão em relação ao preparo físico. E isso não pode ser considerado uma desculpa, porque o preparo físico faz parte da montagem de um time. A formação de um time inclui a preparação física.
Então, o Flamengo decepciona, porque quando tá todo mundo, a gente vê umas faíscas, mas a gente não vê o fogo, né? A gente vê uns ímpetos, mas a gente não vê a regularidade. E quando o time jogou melhor, quando ele estava mais desfalcado, com a Copa América. Aí o Flamengo foi bem. Agora, com todo mundo voltando, o time vai quebrando aqui, vai quebrando ali, aí sai correndo para contratar, faz uma contratação caríssima, traz o Alcaraz, o garoto entra, é expulso logo no primeiro jogo. O Gerson tá, acho que é a 35ª partida seguida do Gerson. Ele tá, não precisa ser um grande especialista para ver que ele está cansado, que o Gerson joga mais do que ele está jogando. O Bruno Henrique já não é aquele Bruno Henrique que resolvia todos os jogos, né? Quando precisava, põe o Bruno Henrique. Ele vai resolver. Já não é esse cara mais. Porque não acho nem que ele não possa voltar a ser. Eu acho que é um problema de equipe mesmo. O Flamengo está deixando a desejar. E volto a dizer, é um time sem brilho. É um time sem brilho nos olhos. Isso é muito importante, tá, gente? Não é um detalhe bobo, não. Porque o que a gente viu hoje no Corinthians foi um time muito disciplinado taticamente, né? Enquanto o jogo permitiu isso, e brilho nos olhos, vontade de vencer. É isso. O Flamengo, eu não estou vendo isso no Flamengo. Eu estou vendo isso sobrar no Botafogo. Estou vendo isso sobrar no Botafogo. Então, isso é determinante. É isso, sem dúvida, para um time ser campeão, este brilho nos olhos, esse ímpeto, esse espírito, tudo isso são questões fundamentais. Perrone, a gente está falando das questões físicas, só lembrando aqui que, de fato, o Flamengo se saiu muito bem quando estava sem o seu meio de campo que serviu à Copa América. Estava todo mundo muito, e agora? Como é que vai fazer o Flamengo? Como é que vai passar o desafio do deserto, a travessia do deserto, né? Renato Maurício Prado vinha aqui falar, e o time passou bem. Agora está com algumas dificuldades, embora tenha muitos jogadores lesionados, o Vinha, Cebolinha, Gabigol, Arrascaeta, Michael, De La Cruz, muitos problemas físicos. Mas são muitas opções também, né? Um dos times que tem um melhor elenco aí do futebol brasileiro, se não for o melhor. E a gente olha para a tabela aqui, Perrone, são 6 pontos que separam o Flamengo do Botafogo, que é o líder, assumiu a liderança ontem, depois de vencer o Fortaleza, nesse jogo que valia ali o topo da tabela. Para você, esse Flamengo, ele briga hoje de igual para igual com esses 3 times à frente? O Flamengo está em 3 frentes. Botafogo, Fortaleza e Palmeiras não estão mais. Ele está realmente junto desses times ou ele já deu uma desgrudada aí em busca desse título brasileiro nessa temporada? Se a gente for tomar como base o que o Flamengo jogou hoje, a gente vai dizer que não. Mas se você olhar o elenco, a capacidade do seu treinador, da sua comissão técnica e as variações, oscilações que todos enfrentam, eu acho que está no bolo ali, está junto. Não tem nenhum fim de linha para o Flamengo, não. Não é assim, do jeito que a gente fala, às vezes pode parecer, pô, então os caras estão desenhando ali um cenário de terra arrasada para o Flamengo, que não vai dar, não acho que é isso. Acho que são coisas que podem ser ajustadas. E a gente exige mais, você vê, às vezes parece até que você esquece que o Flamengo tem tantas lesões, né? Você vai falando, vai cobrando o time. De fato, você listou aí uma seleção de desfalques, né? São jogadores importantíssimos, pesadíssimos dentro do futebol brasileiro. Só que o Flamengo, na minha opinião, tem o melhor elenco. Então o Flamengo era quem mais estava, na minha opinião, preparado para esse tipo de situação. Então, assim, por isso que a gente cobra muito do Flamengo, mesmo com os desfalques. Agora, eu acho que não tem nada. O Flamengo não está distante. Né? Se você for tomar como base esse jogo, sim, você vai olhar e falar: opa, peraí, olha o que o Botafogo jogou ontem, o que o Flamengo jogou hoje, está muito longe. Mas eu acho que é questão de ajustes ali que são possíveis, que dá para o Flamengo chegar. Então, eu não tiro o Flamengo do páreo. Podemos considerar o Flamengo não tão favorito mais, Mili, ou o Flamengo ainda tem fôlego assim para conquistar o campeonato? Tem fôlego, né? Com esse elenco, mesmo com um ou outro desfalque, acho que quando começarem a voltar também, eu sei que não há muito tempo para isso, mas mesmo com esse time que a gente viu hoje, é um time muitíssimo acima da média, né? Então também não descartaria, não. É assim, o que aconteceu com o Corinthians hoje pode acontecer com o Flamengo amanhã. É um jogo no Maracanã, lotado, a torcida leva, o time faz um jogo brilhante e aí arranca. Eu acho que depois do que a gente viu ano passado, que o Palmeiras fez,
Acho que não dá para a gente descartar muita gente, não, né? Porque o Palmeiras mostrou que o impossível era possível. Então, não tem ninguém confortável, né? Não tem ninguém à vontade. O Botafogo lidando lá com os próprios traumas, né? O Palmeiras lutando pela única coisa que sobrou no ano, ainda é um time que vem forte, mostrou isso goleando o jogo passado, né? Então, o Palmeiras está concentrado em ser tricampeão brasileiro, que seria um feito inédito, só o São Paulo conseguiu, né? 2006, 2007, 2008, e o Palmeiras ficaria ao lado de um grande rival com essas conquistas. Mais um título para o Abel, enfim. O Palmeiras, eu acho que vem forte. E o Flamengo, gente, assim, é uma faísca. O fogo ainda não pegou, né? Usar fogo é ruim, porque tem Botafogo. Né? Mas, assim, não teve ainda um incêndio também, está tudo queimando. As metáforas que eu estou escolhendo hoje são horríveis. Mas eu acho que o Flamengo pode chegar. Assim. Vou deixar nisso. De fato, é um campeonato muito equilibrado. A distância do Botafogo para o sétimo colocado, que é o Bahia, são 10 pontos. Então tá tudo escadinho ali. Botafogo 50, Fortaleza 48, Palmeiras 45, Flamengo 44, São Paulo 42. Nem o São Paulo dá para descartar dessa briga, mesmo o Cruzeiro com 41. E o ano passado, de fato, mostrou como esse campeonato é surpreendente. Agora a gente falou, né, da qualidade deste Flamengo. 2 jogadores vão servir a seleção brasileira agora, o Gerson e o Pedro. O Brasil que tem amistosos não, jogos válidos pelas eliminatórias contra o Equador em Curitiba e contra o Paraguai em Assunção nesta semana, no fim da semana que vem e na outra. O Pedro vai para a seleção, hein, Perrone? Estava na hora disso acontecer, já estava fazendo falta um centroavante ali na seleção brasileira. Ele que é o artilheiro, né, dessa temporada, tem 32 gols no Flamengo, vem fazendo muitos gols, hoje fez mais um de pênalti, ainda que de pênalti. Mostrou muito oportunismo ali diante do Hugo, que é um goleiro que se tornou uma referência no Corinthians, e vai para a seleção. Me parece merecido neste momento, né? Mas assim, além de merecido, muito necessário, demorou até. Porque o Brasil não está bem nas eliminatórias e está vendo um cara ali que arrebenta, um cara que faz gol. Pô, eu não consigo entender isso. Se tem um cara que tá arrebentando, qual é o problema? O problema é não ter a grife de jogar no exterior, não ter esse carimbo e tal. Pô, o cara fazendo gol de tudo quanto é jeito, faro de gol, posicionamento, não tem motivo. E o time precisando, se você falar assim, ó, seleção brasileira tá voando, os caras que estão vindo de fora estão voando. Não é o caso. Então, assim, o Brasil precisando, o Brasil numa situação difícil nas eliminatórias, já deveria ter ido há muito tempo. Agora tem que chegar ali, não é porque joga no futebol brasileiro que tem que começar na reserva, tem que chegar ali, o Dorival tem que chegar, olhar e pensar qual o caminho mais curto para o gol, né? Em termos de entrosamento, de encaixe com o jogo de adversário, e ele é uma peça que pode ser muito útil. Então, assim, acho que é merecido e necessário, sabe? Tinha uma urgência pela convocação do Pedro. De fato, a seleção brasileira estava sem um centroavante, aquele, né, que representa bem a posição, e estava todo mundo pedindo muito o Endrick acabou sendo titular no último jogo da Copa América contra o Uruguai, mas foi um jogo que o Brasil teve muitas dificuldades. Mili, eu lembro da gente comentando aqui a seleção brasileira na Copa América, né, e foi uma grande decepção. A gente falava do meio de campo, enfim, vários problemas a seleção apresentou ao longo da competição. Mas falta mesmo um atacante nessa posição de centroavante ali. O Brasil estava com algumas dificuldades para chegar ao gol. Você está com o Perrone? Pedro vale como titular já na seleção brasileira? Ou ainda não? Bom ter um pouco de calma. O que o Pedro pode acrescentar aí para esse time do Dorival? Colocaria ele para jogar, sim. Nessa fase que ele está, dando assistência, fazendo gol, confiante, muito confiante, eu colocaria ele para jogar. É que precisa ver como a bola vai chegar nele, né? Assim, e a seleção está decepcionando. Quer dizer, está decepcionando quem espera alguma coisa da seleção. Como eu não espero nada, nem diria que ela está me decepcionando. Mas acho que eu colocaria, sim, o Pedro de cara como titular dessa seleção. Pois é, tá vendo? Pode ser uma opção aí importante para a seleção brasileira reencontrar o caminho dos gols e das vitórias. O Brasil que está em sexto nas eliminatórias, vem de 3 jogos sem vencer, enfim, precisa dar uma chacoalhada ali. Ô Perrone, Mili, hoje tivemos um reencontro importante na Neoquímica Arena, que foi Tite, não só com o Corinthians, mas voltando à Arena, né? Onde
conquistou muitas glórias, títulos, virou ídolo da torcida, para muitos, maior técnico da história do clube. Enfim, foi um retorno. O corintiano se divide um pouco, acho que todos são gratos, mas uns ainda o têm como ídolo, outros ficam chateados pelas negativas que o Tite deu ao Corinthians recentemente, acabou indo para o Flamengo. E ali a gente ouvindo a transmissão, tiveram alguns relatos de alguns insultos mais tímidos. Enfim, sei que é difícil a gente falar em nome da torcida do Corinthians como um todo, em nome de tantos milhões de torcedores, mas dá para extrair algo. Como é a relação hoje do corintiano com o Tite? E como vocês viram esse reencontro, Perrone? Então, como você falou, né, é difícil você pegar e falar em nome da torcida, ou pegar e falar, a maioria pensa assim, porque você não, né, como é que você vai medir isso, vai saber que é a maioria assim, sabe? Mas a minha impressão é a seguinte, que tem a mágoa, né, de boa parte da torcida, tem a mágoa, por exemplo, a história toda dele falar que não voltaria naquele ano, no ano passado, né, foi isso, voltaria a treinar um time brasileiro e tal, e volta para o Flamengo. Então, fica a mágoa, porque tinha aquela coisa, pô, se ele voltar, vai ser no Corinthians. Ele falou que não vai voltar, então fica a mágoa. Mas tudo que ele fez pelo clube, nenhum torcedor vai deixar de reconhecer. Assim, eu acho, né? Eu acredito que o torcedor não vai ser ingrato, fala simplesmente vou riscar o nome do Tite, até porque não dá, né? O que o cara fez, o que o cara venceu no Corinthians, não dá. Então, eu acho que meio que assim, pode até ser que a idolatria esteja de licença nesse momento, sabe? Suspensa temporariamente. Ó, se eu encontrar o Tite enquanto ele é técnico do Flamengo, eu não vou lá tirar foto com ele. Mas o dia que ele se aposentar, ou voltar para cá, ou estiver em outro clube, eu vou encontrar ele no aeroporto e vou pendurar no pescoço dele. Acho que é mais ou menos isso, sabe? Dá uma pausa ali, uma esfriada, e depois vai retomar. Um cara que está na história do clube, não tem ninguém vai tirar. Lá em Minas, quando a gente para uma brincadeira no meio por um tempo, a gente fala que tá de altas. Eu não sei se fala assim aqui em São Não, Paulo também. Usa isso? eu não Não? conheço. Eu não Você conheço. conhece, Billy? Falar que tá de alta. Quando você para ali, você tá brincando de pega-pega. Aí você vai parar um tempinho pra ir no banheiro. Você fala, tô de altas. Daí para um pouquinho, mas depois interrompe um pouquinho, mas depois volta. Ô, Mili, você não pode falar por milhões, mas você pode falar. Oi. Não, vai lá, vai lá. Mas você pode falar sob o ponto de vista de uma, né? Que é a Vossa Senhoria. Você está um pouco magoada, como o Perrone colocou, você está de altas, como fala na minha terra. Como é que está a sua relação aí com o Tite? Olha, quando é difícil a gente encontrar uma resposta, a gente pode sempre recorrer à música popular brasileira. É Te Amo, Desgraça, sabe? É nesse pegado. Como é que é? Eu acho Aquele que Deus todo me mundo... livre, quem me dera, Deus me livre, quem me dera. Tem isso, né? Porque assim, você não vai, o passado não vai ser apagado, né? E era ele que estava ali segurando a faixinha, a favela é aqui, lá no Japão, né? Isso a gente não vai apagar. O que ele fez pelo Corinthians está na história do Corinthians. A gente, né, sente uma mágoa, recusou o Corinthians, foi para o Flamengo, mas é isso que o Perrone falou, vai sair do Flamengo, quem sabe um dia volte para o Corinthians. O torcedor, ele é muito... a gente é capaz de xingar e dizer eu te amo no mesmo jogo, né? Então, eu acho que é isso. O que o Tite fez é muito sólido, né? E essa recusa dele não é sólida. Isso a gente esquece. Isso o tempo vai fazer esquecer. Os títulos não. Qual